No último vídeo a gente fez respondeu a um pedido de um seguidor Fala pra mim. sobre como é que Eu seriam os duvido critérios, né, para você escolher um você coven. clicar E aqui hoje eu vou nessa levantar uma outra setinha, nesse questão. CDzinho do Será que é a WhatsApp, gente em que vez de escolhe? Então, gravar seu ou a gente áudio é e escolhido? deixar uma mensagem pra Né? mim, se A você tem bruxaria, coragem de ter energia. é, Eu acho que não tem. primeiro a gente tem que Agora colocar sim, eu tenho o que coragem seja um coven. de Né? falar aqui na O sua coven, frente as pessoas têm que uma você é ilusão muito de que o coven especial pra seja um mim, mero grupo de sabia? pessoas que se reúnem e que Duvido também, vão lindeza, estudar, de você deixar uma mensagem praticar, fazer aqui rituais pra e que mim, no aquilo comentário, já que seja você não tem coragem de ter. a estrutura de Agora um sim, eu coven. A tenho gente pode coragem dizer que isso de talvez falar aqui fosse na um sua próprio frente, coven, bem na sua né? A frente. ideia de alguma coisa que Se um eu dia ainda tenho. pode se tornar um coven, Eu mas duvido não também, é. lindeza, que você tem Também coragem, existem as pessoas que reclamam, falam assim, gente, aqui no mas coração eu estava vermelho, no com o tal coração coven, branco, mas tem um daí sinalzinho se de mais. desfez, Clica as nele. coisas, No as pessoas 7, foram clica saindo. nesse Por coração quê? vermelho. Porque não existe repertório. Se quatro ou cinco pessoas sem experiência, sem prática, sem serem realmente sacerdotes, se reúnem, elas vão trocar experiências no mesmo nível de troca, e elas não têm repertório para dar continuidade. Né? Essa falta de repertório também, ela mesmo dentro de um coven, ela acontece também quando o grupo não consegue ir além. Tá? E é por isso que a gente fala que a gente, quando alguém vai querer ingressar no Coven, a gente fala que a gente faz uma triagem, uma pré-seleção, porque uma coisa é você até ter capacidade para ser bruxa, você pode ser uma bruxa e pode ser uma bruxa solitária, você pode ter o treinamento e se tornar uma bruxa solitária. Mas se você não tiver um viés, uma percepção de coletivo, você vai só querer entrar no Coven para usufruir de uma estrutura espiritual e não vai ter condições de estar participando, contribuindo também nessa estrutura espiritual. E aí, a hora que, sei lá, você conseguiu aquilo que você queria, já sei mais ou menos isso, tá bom, então faço em casa. Pronto, e não tem mais participação de cover. Todo sistema, o cover é um sistema, né? Todo sistema tem é, o ingresso causa um turbilhão no sistema e a saída também causa um turbilhão no sistema. Então as pessoas elas entram num coven, elas entram numa escola, na faculdade, né? Tem um tempo de entender como é que as coisas funcionam, se adaptar, se integrar, perceber como a posição dela naquele grupo e tudo mais. Aí quando tem o entrosamento, e alguém sai, se sai naturalmente, porque também pode acontecer e é também até saudável, de repente, que um coven, se ele fica muito grande, ele fica difícil de administrar, então, às vezes, pode ser que o coven possa ser dividido. Mas, a maior parte das vezes, o que acontece é que as pessoas assim, já deu, é isso que eu precisava saber, eu já estou, para mim já está bom. Não devia ter participado do Coven, porque quando você quer participar de um Coven, você está querendo ser algo que está no constante processo de desenvolvimento, porque a ideia de Coven tem um propósito em si. Né? A ideia de Coven tem um propósito que não é só pessoal. Né? Então, a gente, quando faz uma pré-seleção, a gente tende a filtrar pessoas que têm uma carga, uma bagagem religiosa, filosófica muito pesada, que não seja condizente com nossos princípios. A gente tende a buscar, a fazer essa percepção de se a pessoa tem uma vontade de participar do grupo por ter uma noção de coletivo ou se é só para usufruir da força desse coletivo, né? E aí a gente vai filtrando, e aí as pessoas, quando elas vão participando, elas vão estar vivendo uma situação que foi pré-construída. Pré-construída não só pelos membros do Coven, mas pela estrutura espiritual. O Coven não é só um grupo de pessoas, existe atrás, né? Está faltando a palavra que de que é o plano espiritual que está dando subsídio. Subsídio que, assim, as pessoas que vão entrando, elas, à medida que elas vão se integrando, elas vão descobrindo
qual é a divindade que está regendo o coven, ela vai tendo a percepção, a participação, aparece em sonhos, enfim. Isso não é uma coisa que se consiga artificialmente, não é só falando assim, não, eu vou dedicar esse coven a tal divindade, então agora essa divindade quer. Não, essa divindade, se a divindade não quis, ela não se manifesta, e aí não adianta, tá? Estão gostando dos nossos vídeos? Gente, deixa seu like, comenta, dê uma sugestão, tudo sempre ajuda aqui a gente alavancar esse canal, tá certo?